Bom, então, bom dia ou boa tarde. Bom dia para quem é da noite, boa tarde para quem é do dia. Vamos dar início, então, a essa aula inaugural aberta do grupo de Psicopatologia Psicanalítica, que eu venho coordenando aqui pelo Núcleo de Psicanálise do Serviço de Psicoterapia, do IPQ, desde 2019. Nesse semestre, com o tema Poetas de Brasil, Literalização Sublimatória. E para essa aula nós estamos honrados e muito gratos com a presença da Lilia Schwartz, nossa convidada. Mas antes de eu apresentar brevemente o nosso módulo e passar a palavra para a Lilia, eu queria saber se o Oswaldo Ferreira Leite Neto, diretor do Serviço de Psicoterapia aqui do IPQ, gostaria de dar uma palavrinha. Obrigado, Edu. Eu gostaria sim, também não quero ocupar, não quero prejudicar esse tempo precioso que a gente vai ter com a professora Lília, que eu também queria agradecer imensamente pela colaboração. Eu só quero dizer para todos vocês, eu fico muito entusiasmado com isso, né? Eu acho que o espírito humano criou a ciência, a literatura, a arte e a psicanálise, que são ferramentas e instrumentos que a gente tem para resistir à barbárie. E também não é estranho a psicanálise essa ideia de resistência. A gente está sempre enfrentando e está sempre à contracorrente. Então, eu acho que, no momento atual, a gente sustentar uma atividade como essa, aqui no Instituto de Psiquiatria, né, no meio médico, psiquiátrico, isso colaborando com a formação de jovens médicos e permitindo essa forma de escutar pessoas, eu acho uma coisa impressionante e uma demonstração de como organizados a gente pode enfrentar e resistir o que vem na contramão do espírito humano, né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns e eu fico muito orgulhoso de ter essa atividade sediada aqui no serviço que eu dirijo, no núcleo que a gente criou juntos, que o Edu colabora muito. É isso. Obrigado. Bom, então, como o Oswaldo disse, esse grupo de estudos de psicopatologia, ele carrega o espírito aqui do serviço de psicoterapia, do IPQ, né? Uma vez que é um espaço que se dedica a pensar o sofrimento psíquico, inclusive a nosografia psiquiátrica contemporânea, para além das oposições de saúde e doença, ou norma e desvio, né? Mas como um modo possível ou impossível, né? De subjetivação. Então, logo, é algo indissociável do campo social, político, cultural e histórico em que o sujeito se inscreve ou é inscrito, né? Então, no primeiro semestre desse ano, nós trabalhamos o tema Doente de Brasil, que é nome de um artigo da Eliane Brum, que saiu no El País, em 2019. Então, nesse artigo, ela vai transcrever um post de um psiquiatra no Facebook. Então, esse psiquiatra escreve assim: acabei de atender um homem de 45 anos, negro, sem escolaridade. Nos últimos 5 anos, viu seus colegas de setor serem demitidos um a um. E ele passou a acumular as funções de todos. Disse-me que nem reclamou por medo de ser o próximo da fila. Tem sintomas de esgotamento que descambam para ansiedade. Qual o diagnóstico para isso? Brasil. Adoeceu de Brasil. Se eu tivesse algum poder, iria sugerir ao DSM esse novo diagnóstico.
Adoecer de Brasil é a mais prevalente das doenças. Esse foi o post do psiquiatra, né? Então, a partir desse artigo da Eliane Brum, nós, aqui no grupo, percorremos uma série de textos psicanalíticos, freudianos e pós-freudianos, que foram nos ajudando a pensar esse tipo de sofrimento, que é individual por ser coletivo, intimamente relacionado aos graves problemas estruturais enfrentados com enorme desigualdade pelos sujeitos de uma pátria. Nós aqui desse grupo, um grupo privilegiado, enfrentamos de um modo muito diferente esses problemas estruturais, né? Então, e nós terminamos o módulo colocando em diálogo duas cientistas políticas, a Hannah Arendt e a Chantal Mouffe, naquilo que tange suas ideias sobre política e conflito político. Então, nesse segundo semestre, nós vamos puxar uma derivação desse tema, Doente de Brasil, pela via da poesia. Foi um feliz disparo do Atahualpa, colega que participa do grupo, que está aqui hoje. Então, poetas de Brasil. Olha, ele voltou. Poetas de Brasil. Oi, Lili. Desculpa, gente. Eu falei que estava na internet da roça, Sim, caí, agora estou tentando voltar. Perdão. Eu avisei o grupo aqui, eu estava adiantando aquilo que eu já te mandei, por isso que eu já comecei, porque você já tinha... Fez muito bem. Para a gente ganhar tempo. Então, poetas de Brasil, né? Não poetas do Brasil, poetas de Brasil, literalização sublimatória. Então, em cada um dos 8 encontros, nós vamos discutir contos da literatura brasileira que nos ajudem a continuar pensando e elaborando essas questões, né? Então, sobre a loucura, o narrador o narrador de Policarpo Quaresma, do triste fim de Policarpo Quaresma, escreve assim, sobre a loucura. Aquela continuação da nossa vida tal e qual, com um desarranjo imperceptível, mas profundo, e quase sempre insondável, que a inutiliza inteiramente, a vida. Faz pensar em alguma coisa mais forte que nós, que nos guia, que nos impele e em cujas mãos somos simples joguetes. Em vários tempos e lugares, a cultura foi considerada sagrada. E deve haver razão nisso, no sentimento que se apodera de nós, quando ao vermos um louco desarrazoar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém. Alguém que vê por ele, interpreta as coisas por ele, está atrás dele, invisível. Então, o Lacan vai pensar a literalização como um dos 3 protocolos da sublimação, como ele chama, né? Então, para ele, a noção de sublimação, ela ultrapassa a ideia de um destino pulsional para o proibido, para o moralmente proibido, né? E passa a abarcar o impossível do ser. O impossível que poderia ser definido como aquilo do sujeito que não cessa de não se escrever. Logo, para ele, a sublimação seria um movimento que transforma o impossível a escrever em uma espécie de escritura do impossível. Aqui eu estou acompanhando um texto do Safatli, que está no livro Paixão do Negativo, que é a publicação da tese de doutorado dele. A literalização sublimatória, ou sublimação pela via da letra, não equivale, portanto, à criação de uma narrativa organizada que dê sentido à existência do sujeito, ou que organize uma vida em palavras, mas sim um modo de lidar com os restos, uma acomodação dos restos, como diz o Lacan, uma escritura de ruínas. Quando a máscara vacila, é na ruína que o sujeito encontra a certeza e a irredutibilidade de sua existência.
No semestre passado, nós começamos os trabalhos com um texto do Freud, de 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, que nos traz um Freud profundamente desiludido com seus sonhos de mundo e de humanidade, frente à violência, à brutalidade, à falta de decoro e à falta de pacto civilizatório entre os exércitos naquelas batalhas horrorosas da Primeira Guerra. Então, nesse texto, em considerações atuais mesmo, né, sobre a guerra e a morte, porque é um texto de fato atualíssimo, ele escreve que uma vez que a guerra não poderá ser eliminada enquanto as condições de existência dos povos forem tão diferentes. Aí nos caberia suportar a vida. Suportar a vida continua a ser o primeiro dever dos vivos. A ilusão perde o valor se nos atrapalha nisso, nesse suportar da vida. Eu entendo aqui esse suportar como, de fato, algo que dar suporte para que a vida continue viva. Então, escrever poesia no sentido da literalização sublimatória não seria um ato de alienação, né? Mas, ao contrário, um ato de resistência, com X, né? Uma resistência do sujeito, numa tentativa de suportar a vida entre ilusões e desilusões, ligações e desligamentos. Então, em 1915, o Freud se desiludia com a guerra na Europa, e aqui Lima Barreto se desiludia com o Brasil, publicando no mesmo ano, 1915, seu genial Triste Fim de Policarpo Quaresma, um retrato crítico do país, tão impressionantemente atual quanto as considerações freudianas em seu texto. Logo na primeira parte do livro, ao nos apresentar a personagem do contra-almirante Caldas, Lima Barreto se escreve como um navio perdido, o couraçado Lima Barros, um navio que Caldas procura pelos rios do sul do país, a fim de embarcar para poder comandar, mas sempre que ele chega lá, Lima Barros não está. No fim, descobrimos que tinha afundado na Guerra do Paraguai. Então, Lima Barros é um navio que afundou. Difícil encontrar melhor exemplo de escritura do impossível, de uma subjetivação impossível de um doente de Brasil. Bom, então, para terminar, eu vou passar rapidamente o serviço. Então, nesse semestre, nós teremos 8 encontros, um convidado diferente a cada encontro. Muitos estão aqui hoje conosco. Então, Luciana Sadi, Rodrigo Lage, o próprio Oswaldo, Raia Zonana, Tiago Porto, todos da Sociedade de Psicanálise, Carla Rodrigues, da UFRJ, filósofa e psicanalista, e aguardamos ainda uma confirmação. O número de participantes do grupo é restrito, para que a gente possa ter esse espaço para seminário, para conversa, né? Mas nós temos ainda algumas vagas, então se alguém tiver interesse em acompanhar o módulo todo, pode entrar em contato direto comigo. Então, hoje, inaugurando os nossos trabalhos, ninguém melhor do que aquela que, dentre tantas publicações, escreveu não só a biografia do Lima Barreto, como também a biografia do Brasil. Então, Lilia Moritz Schwartz é professora sênior do Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar desde 2008 em Princeton. Publicou vários livros, como Retrato em Preto e Branco, Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, O Sol do Brasil, Brasil, uma biografia, com Heloísa Starling, Um Enigma Chamado Brasil, com André Botelho, adorei, Um Enigma Chamado Brasil, Dicionário da Escravidão e da Liberdade, com Flávio Gomes, Lima Barreto, Triste Visionário, Sobre o Autoritarismo no Brasil, Bailarina da Morte, A Gripe Espanhola, de 1918, e, por último, Enciclopédia Negra, com Flávio Gomes e Jaime Laureano, lançado esse ano, né, Li? 2021.
recebeu vários prêmios literários, como Jabuti, 7 vezes, 3 vezes o prêmio APCA, prêmio Biblioteca Nacional, prêmio Ampox, de livros do ano de 2019, curadora de uma série de exposições, teve bolsa da Guggenheim Foundation, da John Carter Brown Library, recebeu o prêmio Humboldt em 2021, foi professora visitante numa série de universidades estrangeiras, Oxford, Leiden, Brown, e Tinker Professor na Columbia University, recebeu a Comenda do Mérito Científico em 2010 e é membro do American Committee of Human Rights Watch, do Human Rights Watch, e do Editorial Committee for Latin America da CECLA, Universidade de Beijing. É colunista do jornal Nexo desde 2016 e desde 2015 é curadora adjunta para histórias do MASP. Então, tenho muito prazer em passar a palavra para Lili. Obrigado, Lili. Muito obrigado pela presença. Bom, eu que queria agradecer o convite do Eduardo. Muito bom quando a gente pode falar, estávamos conversando sobre isso, né, em áreas de fronteira, né? Enfim, áreas de fronteira são áreas de litígio, mas também podem ser áreas de boa convivência, né? De fato, vendo o programa de vocês, eu acho muito meritoso vocês começarem pensando em Lima Barreto, porque a questão da loucura habitou não só a obra de Lima Barreto, como a vida de Lima Barreto. Como disse o Eduardo, Lima Barreto aderiu à República, saudou-a como uma nova solução para um Brasil mais justo, mais inclusivo, mas ele se decepcionou demais com essa República, se decepcionou demais com o racismo praticado no Brasil, e com isso que nós, historiadores, chamamos de pós-abolição. Eu sempre digo que o 13 de maio é o dia mais longo da história do Brasil, ou seja, ele começa no dia 13 de maio de 1888, mas não tem data para acabar. Acho que vocês sabem, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, foi o país que mais recebeu mão de obra escravizada. Hoje nós acreditamos que 12 milhões de africanos Américas, e desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. É uma história dura, uma história difícil, que Lima Barreto sempre disse que ia contar. Ele, no seu diário, ele que começou a escrever o diário na virada do século, ele disse: hei de contar. O fez em 1888, com uma lei muito curta. Hoje nós sabemos que existiam outros projetos de lei mais abrangentes, mas que nós optamos por essa lei, a lei mais curta que o Brasil já teve, né? A partir dessa data, não há mais escravos no Brasil. Não houve qualquer preocupação em ressarcimentos, não houve qualquer preocupação em incluir essa população. E Lima Barreto é uma espécie de termômetro nervoso da Primeira República Brasileira. O Eduardo citou, eu tenho uma biografia sobre o Lima, sobre a qual eu vou falar, para chegarmos na questão da loucura, mas eu também comecei o Brasil, uma biografia, com um texto de Lima Barreto, um texto sobre liberdade. Né? Lima Barreto descreve muitas vezes na sua vida o momento em que ele recebeu a notícia de que não haviam mais escravos no Brasil. Ele tinha 8 anos naquela ocasião, ele que nasceu no mesmo dia 13 de maio e que tomou o dia como uma premonição. E ele conta como ele estava na classe, que a dona Terezinha entrou na sala e disse: não há mais escravos no Brasil. E ele redige na sua crônica que ele, na sua pequenez, na sua meninice, não entendeu muito bem o sentido da coisa, mas só entendeu que liberdade deveria ser uma coisa boa. Então, diz ele que correu para casa para falar com seu pai e diz para ele: a dona Terezinha deu uma boa notícia e, pelo que eu entendi, o senhor não pode mais me colocar de castigo. Bom, essa foi a maneira como ele, do alto dos seus 8 anos, definiu a ideia de liberdade. Né? Esse será um tema que vai tomar Lima Barreto a vida inteira. A primeira vez que ele redigiu esse texto,
ele redigiu de uma forma grandiosa, querendo chamar atenção sobre um Brasil mais justo, um Brasil mais plural. Da última vez que ele redigiu esse texto, ele já tinha 23 anos, não mais, já tinha 30 anos, e ele diz: o que faço eu, que caio a cada dia, né, derrubo mais uma vez um sonho, a cada dia eu perco de sonho em sonho. Então, eu pensei em fazer uma apresentação rápida da biografia do Lima, até chegarmos no Policarpo, para depois poder discutir com vocês. Policarpo é a cartada forte de Lima Barreto, e isso que eu vou tentar explicar. Então, eu vou aqui compartilhar o meu PowerPoint. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim, estamos sim. Então, tá bom. Agora vou botar grande e vamos embora. Bom, então vamos embora, né? Lima Barreto foi um personagem com poucas fotos, poucas imagens, vocês vão ver. E em parte das imagens ele se dizia sequestrado, sobretudo quando ele foi internado no Manicômio Nacional em 1914 e em 1918. Essa foi uma imagem que eu encomendei ao artista plástico Dalton Paula, ele que mora em Goiânia, e ele fez esse Lima a partir das observações que nós tínhamos de Lima Barreto, dos testemunhos, um Lima cor de azeitona, como ele gostava de se definir, com o cabelo carapinha, como ele gostava de definir, sempre com essa gravata meio mal feita, um rosto meio mal feito. E isso foi muito importante, porque a gente muitas vezes trabalha com imagens de Lima, ora branqueado, ora sequestrado, como ele diz, nas quais ele não se reconhecia. Esse é o pai de Lima Barreto, numa história famosa do Brasil, em que nós, o avô de Lima Barreto, numa história famosa do Brasil, em que nós reconhecemos o lado materno, mas não o lado paterno. Manuel Feliciano era um médico do interior de São Paulo, muito conhecido. Ele deu guarida, cuidou dos filhos, né, dos filhos da família Barreto, mas nunca assumiu a paternidade. Esse é o pai de Lima Barreto. O pai de Lima Barreto estudou para ser tipógrafo. Ele e a mãe faziam parte de um setor das classes negras médias no Brasil, que mesmo no período anterior à abolição da escravidão, já sabiam que a verdadeira liberdade viria da educação, e não da letra morta da lei. Aqui vocês veem João Henriques, um tipógrafo, ele apoia seu braço nessa balaustrada, para que a foto não saísse mexida, e justamente ele que publicou o primeiro manual de tipografia no Brasil. Na verdade, ele traduziu do francês esse manual e incluiu uma introdução dele. Aqui está a mãe de Lima Barreto, a dona Amália Augusta, na época com 16 anos, igualmente bem vestida para a foto. Amália Augusta, que estudou para ser professora. Ela era mestre-escola de uma instituição em Laranjeiras. Laranjeiras, como vocês podem ver, que era um bairro muito misto nesse momento. Laranjeiras, que era o bairro onde a família Barreto foi viver, mas Laranjeiras, onde estava também situado o palacete da princesa Isabel. Os Barretos, por exemplo, portanto, tinham um sonho, né? Um sonho de autonomia e de liberdade, o mesmo sonho que o filho descrevia na sua primeira redação, em uma das suas primeiras crônicas. Lima Barreto, porém, a vida dos Barretos vai, porém, começando a cair de grau em grau, como ele falou no texto que eu mencionei. A mãe de Lima Barreto, Dona Amália, contrai tuberculose que era a doença que mais matava no Rio de Janeiro, de finais do século XIX. Tuberculose também que era entendida como um sinal de degeneração racial. Esse tipo de mensagem foi sempre forte na família dos Barretos, porque nessa época de desmontagem da escravidão tomam força as teorias do darwinismo racial e da eugenia, que determinavam não só que entre as raças havia uma diferença fundamental, como que raças mistas seriam raças degeneradas. E os sinais de degeneração eram justamente tuberculose. Deu uma falhada agora, acho que a gente perdeu uma parte. Tá, vou voltar. Eu estava falando dos sinais da degeneração. Então, Dona Amália, que nessa época as teorias do darwinismo racial tinham um grande sucesso, e Dona Amália teve a tuberculose, que era um dos sinais, um dos índices de degeneração.
a tuberculose, a epilepsia e a alienação, também conhecida como loucura nesse contexto. Dona Amália não sobrevive e ela vai falecer no final de 1887. Se vocês notaram, pelo menos em Policarpo, os personagens mais fortes são as mulheres. No caso de Policarpo, a sua sobrinha, que o acompanhou até o final da sua vida e mesmo no contexto da prisão. Lima Barreto descreve não só como a professora o informou da liberdade, mas descreve como ele foi ver o ato da princesa Isabel na sacada do Paço Imperial, junto com seu pai. Ele escreve, eu no ombro do meu pai. Ele pode estar aqui nessa multidão, ou pode estar nessa multidão aqui, quando é possível visionar aqui uma série de irmandades negras que compareceram ao ato, né, em que tem a princesa Isabel aqui na frente. O ato, nós sabemos hoje, foi um ato político, porque Dom Pedro queria fundar um terceiro reinado nas mãos de Isabel. Não deu certo, né? A República veio logo depois, e a família Barreto cairia mais um degrau, porque o pai de Lima Barreto ele era muito próximo do Visconde de Rio Branco, que era o chefe do gabinete nesse contexto, e que caiu com o Império. Com a queda de Rio Branco, cai também o pai de Lima Barreto, do jornal em que ele trabalhava, e, por favores, ele foi trabalhar na Ilha do Governador, mais exatamente na colônia de alienados da Ilha do Governador. Portanto, a loucura entra cedo na vida de Lima Barreto, que vai conviver nessa colônia em Niterói. Essa é a casa dos Lima Barretos. Lima Barreto a descreve como a sua casa, o melhor tempo da sua vida. Ele dizia, eu subi um morro, eu desci um morro. E ele descrevia também os seus companheiros, né, no sítio do Caricó. Sítio do Caricó, que vocês devem ter notado, é a casa de Policarpo Quaresma. Então, imaginem que esse é o terreno que vocês visionaram para a fazenda do Policarpo Quaresma, quando ele resolve se dedicar à agricultura. Eu fui visitar a casa, pesquisadora petulante da USP como vocês, dei de cara com uma base da aeronáutica. E cheguei para eles e disse, olha, eu preciso entrar porque eu tenho indícios que Lima Barreto, o escritor Lima Barreto morou aqui. E eu levei um chapéu do guardinha no gradil que me disse, professora, não tem nenhuma novidade, todos sabemos que Lima Barreto morou nessa casa, e essa casa agora é uma casa de alta segurança, porque nós guardamos os mísseis aqui. Eu acabei entrando e acabei imaginando um pouco o sítio do Caricó, o sítio com as suas formigas, os sítios com as suas elevações, e um pouco a vida de Lima Barreto, que conviveu durante um tempo com aqueles que eles chamam os meus companheiros da loucura, que eram os internados na Ilha do Governador, uma ilha sem condições, onde a malária graçava, mas onde Lima disse ter conhecido seus melhores amigos. A minha pesquisa atual eu estou tentando reconhecer essas pessoas, quem são eles, a partir das descrições do Lima Barreto. Talvez um deles seja o Manuel Cabinda, talvez esse aqui, que eu sei por conta de uma série de descrições, Manuel Cabinda, que teria ficado louco porque a sua mulher o largou, e que ele foi internado na colônia de alienados, e quando os Lima Barretos deixaram a colônia, ele saiu junto com os Lima Barretos. Vejam, portanto, um menino que vai sendo socializado, né, nessa linguagem da colônia de internados, de alienados de Niterói, onde, inclusive, a mortandade era elevadíssima. São imagens comoventes desse momento, e desse momento em que Lima Barreto estudava num colégio de elite em Niterói. É nesse lugar que ele sente a primeira vez a sensação de deslocamento social. Ele diz, os meus colegas eram todos abonados, todos viajados, e eu mal tinha saído do Rio de Janeiro. O pai de Lima queria que ele fosse doutor. Ficou instável de novo, vocês estão me ouvindo? Tá bem. O pai de Lima queria que ele fosse doutor. Então, escreve Lima, e Lima presta o concurso para entrar na Escola Politécnica. Ele entra e continua a sentir o deslocamento. Essa é uma foto rara da turma do Lima Barreto.
Lima Barreto está aqui, é o único que olha não para o fotógrafo, mas olha para nós, olha para o futuro. Todos eles muito abonados, e agora vocês veem o detalhe, como emprestaram uma gravata para ele, que é muito grande, emprestaram um paletó, e ele, de fato, é o único, não negro, mas é o único que era visto como negro, visto como pobre e negro. Ele não seria um bom aluno, ele começaria aí a sua fama com a bebida, né? A bebida acompanhou Lima Barreto por sua vida toda. Esse era o Café de Java, onde eles se reuniam. Eles também iam ao Café Papagaio. E Lima Barreto, que era muito brincalhão, ele dizia que no Café Papagaio, até quando a ave bebia junto com eles, ela logo saía dizendo impropérios, e que um dia o papagaio teria sido preso pela polícia. Tudo mentira de Lima Barreto, que ia ficcionalizando a sua vida. Lima Barreto não passaria na Politécnica, num problema ainda recorrente, né? Ou seja, falta de boa formação, e ele acabaria já nesse momento atuando na contramão, contra os seus colegas. Em 1900, ele começa o seu diário íntimo, que eu aconselho a leitura, e que ele diz: a vida é uma escalada de titãs. Ao mesmo tempo, ele escreveu: no momento em que comecei a redigir uma esperança pousou. Lima, porém, vai ter que sair da Politécnica, tanto porque não passava de ano, mas também porque o seu pai demonstrou, por conta da guerra da Armada, que vai estourar bem na colônia de alienados, os primeiros sinais de alienação. Na época, ele foi diagnosticado com neurastenia. Neurastenia, vocês devem saber, mas pelo menos naquele contexto era uma espécie de conceito ônibus para dar conta de tudo. Neurastenia, que indicava que também o pai de Lima Barreto era proveniente de raças mestiças e que, portanto, sofria de degeneração racial, segundo as teorias da época. Lima, então, presta um concurso para ser amanuense na Secretaria da Guerra, passa em terceiro lugar, mas passa. Ele escreve, então, uma crônica chamada Essa Minha Letra, em que ele faz uma metáfora maravilhosa entre a má letra que ele tinha e a sua má inserção social. Ele diz, a crônica se chama, se vocês quiserem ler, Essa Minha Letra. Esse é um documento para mostrar que, mesmo quando ele estava já atuando como amanuense da Secretaria da Guerra, ele já se dedicava à sua literatura. Ele escreve no diário nesse momento: ó literatura, ou me dá o que peço, ou me mata. Em outro momento do diário, ele diz: casei-me com a literatura. A literatura vai ser uma profissão de fé para Lima Barreto, que usava, inclusive, os papéis do Ministério da Guerra para escrever os seus contos. Esse é um dos contos que se chama Um e Outro. Lima Barreto também foi morar em Todos os Santos. E todo dia ele fazia o percurso de trem do caminho de Todos os Santos para o centro do Rio de Janeiro, onde ficava a sua repartição. Esse é o mapa para vocês verem. Todos os Santos está bem aqui. E aqui vocês veem um trem que Lima Barreto tomava todo dia de manhã. Lima Barreto tinha uma forte consciência social e ele dizia: esse é o trem operário. No trem operário quase só se vêem pessoas negras. A questão racial ia entrando em Lima Barreto junto com a questão do deslocamento. Ele que morava em Todos os Santos e dizia no seu diário: os santos tinham esquecido de Todos os Santos, uma cidade de passagem, mas não uma cidade de pouso. Ele também cria o seu grupo, que ele chama de Confraria do Esplendor dos Amanuenses, em que ele dizia que todos lá se reuniam para dizer coisas inúteis e superficiais. Esse era Lima Barreto, que também não gostava nada da vida como funcionário público, não era um funcionário ideal e a todo momento pedia licenças médicas, sempre motivadas pela bebida. Bebida que também vinha da história do seu pai. Lima Barreto vai ser o redator do famoso semanário ilustrado Fonfon, mas acaba saindo porque ele disse que os artigos dele ficavam todos na gaveta. Ele cria, então, a sua revista, a revista Floreal, que só teve 3 números.
Era uma revista muito de vanguarda para a época, né? Era uma revista que falava de raça, de sociedade, de proletariado, de exclusão social. E quando a revista acabou, ele agradece aos 15 leitores que o seguiram até o final. Nessa época, ele publica Recordações do escrivão Isaías Caminha. Ele tinha 2 livros prontos, esse e o Gonzaga de Sá. Mas ele quis começar por esse, porque ele queria fazer barulho e queria provocar. Recordações trata do racismo na primeira parte, ele mostra como Isaías Caminha, que é Lima Barreto, todos os personagens são Lima Barreto, eu vou falar sobre isso. Ele mostra como Isaías Caminha, que era filho de um padre com uma ex-escravizada, como ele não sabia que era negro na sua cidade, e quando ele toma o trem da Central, que ele percebe a sua cor. Ele para num bar, pede uma média e não é atendido. Eu aconselho que vocês leiam esse trecho e a descrição dele sobre o que é sentir, o que é vivenciar o racismo no Brasil. Nessa época também, Lima Barreto... esqueci de dizer que quando ele escreveu Recordações do Escrivão, a segunda parte do livro é um ataque frontal ao jornalismo. O que aconteceu, por ele se contrapor ao jornalismo, ele não teve mais resenhas, né? E o livro não teve a inserção que ele imaginava. Nessa época também, ele faz uma campanha contra Hermes da Fonseca, que era literalmente o seu chefe na Secretaria da Guerra. Ele também participa como jurado do que foi conhecido como Primavera do Brasil, em 1910, quando os estudantes saíram em passeata no centro do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, contra Hermes da Fonseca. Houve uma grande confusão, 2 estudantes foram mortos, e esse é um julgamento que estava se julgando o quê? Um setor forte do Exército naquela época, os carneiros, né? E Lima Barreto foi chamado para ser jurado. Eles julgaram esses generais, na primeira instância os generais perderam, e Lima Barreto, que está aqui nesse julgamento, ele diz: eu julguei um general, não vou mais subir na minha profissão. De fato, ele não subiu. Não subiu também que ele começou a fazer outros romances e outras crônicas, sempre do contra. Lima Barreto vai criar esse grupo dele, que era um grupo do contra todos os poderes estabelecidos. Já vimos como ele brigou com jornalistas, já vimos como ele brigou com o exército, e agora ele brigará com os políticos. Ele escreve, por encomenda, o romance Numa e a Ninfa, que fala da vida desse casal, Numa, que estudara direito no Recife, viera para o Rio de Janeiro para ser deputado. Ninfa era uma mulher de 35 anos, já não tinha muitas perspectivas de casamento, contrai matrimônio com o Numa e vem para o Rio de Janeiro. Nós ficamos sabendo que quem escrevia os textos do Numa não era o Numa, os textos como deputado, mas era justamente a Ninfa. E o que acontece, eu não vou dar um spoiler aqui para vocês, mas, enfim, há todo um escândalo, né? A Ninfa se envolve amorosamente com seu primo, e essa cena que eles descrevem é uma cena bem à la Lima Barreto, que quando Numa percebe que Ninfa está com seu amante, que por sua vez também escrevia os discursos de Numa, deputado estadual, Numa pensa, fica um tempo reflexivo, se deveria abrir a porta ou não deveria abrir a porta, e Numa fala no final do romance: em nome da nação, eu vou deixar a porta fechada. Vejam a atualidade de Lima Barreto, questionando o exército, questionando os jornalistas e questionando agora os deputados. E vai questionar também os doutores, a nós mesmos, porque ele conta a história do doutor Bogoloff, que, como ele era estrangeiro, ele diz o seguinte: no Brasil, todo mundo que é estrangeiro vira imediatamente doutor. Bogoloff era especialista num país chamado Razilbe, que tinha se especializado na arte de roubar. Lima, porém, vai ser cada vez mais identificado com o seu grupo boêmio, né? E o seu grupo, Lima bebia muito, nesses momentos, muitas vezes ele ficava agressivo, e Lima tinha uma relação muito difícil com seu pai. O seu pai vivia em Todos os Santos, o seu pai nunca mais voltou ao trabalho, o seu pai que tinha neurastenia, vocês vão poder entender melhor do que eu,
passava os dias numa poltrona, calado, e por vezes gritava. E a casa de Lima Barreto era conhecida como a Casa dos Uivos. Era esse pai ambivalente que Lima trazia, e que vocês vão entender por que eu estou descrevendo tão bem o pai. Um pai talvez menos idealizado do que a mãe, que morreu cedo, mas um pai que, para Lima Barreto, ele dizia: meu pai falhou comigo. Lima escreve uma série de romances pornográficos que eu nunca encontrei. Se algum de vocês encontrar, por favor, me avise, né? E eu só encontrei as capas dos romances. Mas vocês vejam que esse é um Lima Barreto que vai testando de todos os lados. Até que em 1914 não deu mais. Lima, que vivia essa vida tão desarticulada, né? Era funcionário público, mas detestava ser funcionário público, queria ser escritor, mas saía dos jornais onde ele poderia se inserir e agredia os jornalistas também. Em 14, ele foi pego destruindo todo o seu quarto, ele via grandes insetos nas paredes, insetos gigantescos, e ele é preso pelo seu irmão que trabalhava na polícia, o colocou num camburão. Há uma crônica sobre essa prisão, uma crônica muito dolorida, e ele é levado ao manicômio nacional. Chegando no manicômio nacional, ele é internado nessa seção chamada Pandemônio, todos os demônios. Lima, então, deixa escrito nos seus diários do hospício um pouco a sensação. Ele se diz muito vexado, ele diz que se sentiu Dostoiévski quando lhe tiraram a roupa e lhe deram um banho. Lima Barreto diz que essa não é uma foto sua, porque a sua alma estaria sequestrada nesse momento em que ele se encontrava no manicômio. Na primeira internação de 1914, Lima Barreto demorou a fazer a sua anamnese. Eu tive acesso à anamnese, e vocês sabem que, como pesquisadores que são, que tem momentos que a gente não quer ouvir o que está ouvindo, ou não quer ler o que está lendo. E há um momento da anamnese em que ele diz: reconheço que sou proveniente de uma família com degeneração racial. Meu pai tem neurastenia e a minha mãe morreu de tuberculose. Esse é um Lima Barreto que sabia exatamente o que era o darwinismo racial. Eu estudei a biblioteca do Lima Barreto, e Lima Barreto tinha todos os teóricos do darwinismo racial para melhor estudar. Ele dizia no seu diário: é preciso estudar para não temer. Mas ele diz nesse momento no diário também: eu temo que meu corpo esteja me traindo. Essa ideia de traição é muito forte em Lima Barreto, uma traição da República, uma traição da ciência. Na biblioteca ele tinha o livro de Nina Rodrigues, o grande teórico do darwinismo racial da Escola Tropical Baiana de Medicina da Bahia, e é nesse momento também que é publicado As Raças Humanas, em que Nina Rodrigues propõe 2 códigos penais, um para brancos e outro para negros e degenerados. Ele dizia que a loucura era uma doença social, assim como a criminalidade também. Ele era leitor de Lombroso e Lima Barreto também. Então, ele sabe exatamente quais são os perigos de ser diagnosticado com neurastenia. E é o que acontece. Ele sai do manicômio em 14 com o diagnóstico de neurastenia. Essas são imagens da revista de Medicina da Bahia, que constam da biblioteca de Lima Barreto. E são todas imagens que mostram como a degeneração como a mistura de raças produz a degeneração física e a degeneração mental. Aqui é uma imagem do manicômio, na época do Manicômio Nacional, e ele escreveu no seu diário: aqui dentro tudo é negro, em diferentes cores. Escreveu mais: eu estou internado no Manicômio Nacional, daqui eu tenho a melhor vista do Rio de Janeiro, porque vocês sabem que o manicômio ficava localizado bem na Baía da Guanabara. Uma imagem muito próxima ao que Lima descreve da primeira internação, antes da chegada de Juliano Moreira, quando os internos ficavam todos no mesmo pátio, sem divisão de sexo, sem divisão de raça, sem divisão de idade também. Mas Lima Barreto, ele não se conformava. Esses são, acho que vocês vão gostar de ver, são algumas fichas que eu encontrei em agosto,
de colegas de Lima Barreto internados na mesma instituição, sempre com o mesmo, muitos deles com um diagnóstico diferente. Aqui vocês veem dele debilidade mental e alcoolismo, e o ópio era usado para todos os tratamentos, indiscriminadamente. E vocês vejam a coloração também dos pacientes, né? Lima Barreto, porém, não se dá por vencido, e é em 1911 que ele publica nos folhetins Policarpo Quaresma, e em 1915 o livro. Esse é o livro de um Dom Quixote nacional, Policarpo, que se inventava como a família de Lima Barreto. Na minha opinião, Policarpo Quaresma é o pai de Lima Barreto, porque, se vocês puderem ver, Policarpo trabalha no mesmo lugar que Policarpo e se inventa como o pai do Lima Barreto. Policarpo também tem a mesma biblioteca que o Lima. Então, o que a gente começa a perceber nesse livro e em todos os demais é que Lima Barreto ia ficcionalizando a própria vida. Há quem diga que, eu ainda vou falar um pouquinho só dos Diários do Hospício, que ele estaria só sob efeito da sua loucura, alienação ou álcool. Já eu acho que ele tinha também também uma tentativa de produzir uma literatura realista muito marcada pela sua própria vida. Bom, Lima Barreto vai ficando cada vez mais ligado à bebida. Há um jornalista que diz: vou encontrar Lima Barreto no bar, né, porque é lá que é o seu habitat. Esse é uma pequena excerto do Diário Íntimo, em que ele diz: Policarpo Quaresma, ideia que mata a decepção, o pessimismo. Porque Policarpo marca muito a guinada de Lima Barreto, não mais um visionário, mas, sobretudo, aquele tremendamente pessimista com os futuros da nação. Esse é o ex-libris da Biblioteca de Lima, né, com o dizer amplos cada vez mais. Esse aqui Lima Barreto anotou exatamente os livros que tinha e a posição dos livros, então eu pude seguir a biblioteca do Lima. Lima se torna um anarquista mais à frente, em 18, adere à ideia das greves operárias com grande intensidade, acha que essa é a solução para o Brasil. Escreve esse texto chamado No Ajuste de Contas, em que ele se declara um escritor militante. Tenta 3 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras, não consegue, na 4ª ele desiste, mas mostra um lado muito misógino dele, né, ao descrever o que era João do Rio, né, seu colega gay, né, e que entra na Academia Brasileira de Letras. Lima era contra tudo. Ele fundou uma liga contra o futebol. Só teve, claro, 3 associados, né, mas ele continuava assim, contra o Brasil. Até que em 18 ele é internado a 2ª vez. Vocês podem ver que ele está mais caído, demorou muito para ele conversar com o funcionário local, mas nessa vez o Lima Barreto encontra Juliano Moreira, que já havia em 4 anos revolucionado o manicômio, e é Juliano Moreira que lhe dá lápis e papel para que ele escrevesse o seu diário íntimo. Nessa época ele escreve também Cemitério dos Vivos, e o que é impressionante é a ligação entre a loucura e a ficção. Cemitério dos Vivos traz a história de Flamínio, que era um funcionário público, como Lima Barreto, que bebia muito, como Lima Barreto, e que tinha casado, diferente de Lima Barreto. Ao escrever Cemitério dos Vivos, quando Flamínio é internado no manicômio, Lima Barreto está tão tomado pela história que, por vezes, ele escreve Lima Barreto, não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, e grifa, depois corta e coloca Flamínio. Né? É para a gente pensar um pouquinho sobre essa correlação entre a literatura e a loucura e a morte também. Lima Barreto encontra Monteiro Lobato, vou mais rápido para não atrapalhar e a gente poder conversar. A consciência social era tremenda, porque ele conta que Lobato mandou uma carta para ele falando: Lima, onde que tu tá? E Lima responde para o Lobato, dando o seu endereço e respondendo: eu não sou quilombola, não. Vejam, ele escreve isso em 1920, né? Essa consciência sobre como a escravidão continuava. Ele conhece Ranulfo Prata, um médico que propõe a ele a cura da alienação e a cura da loucura. Ele vai para Mirassol
à pequena cidade onde morava Ranulfo Prata. O tratamento vai bem, ele fica isolado, até que ele é convidado a dar uma palestra. E Lima dizia: eu não sei dar palestra, eu não sei falar, eu sou feio. Ele tem uma crônica sobre a dialética do feio. E é quando ele escreve isso que foi quase um testamento da sua literatura, que se chama O Destino da Literatura. Palestra essa que ele escreveu, mas nunca deu, porque ele foi encontrado ébrio numa esquina de Mirassol e voltou muito desiludido para o Rio de Janeiro. Lima Barreto volta, tenta se curar do que ele chamava da a minha loucura. Eu trouxe para uma receita médica dada pelo Dr. Alberto Duque Estrada, que era o médico da família, sobre esse é um tratamento, né, que ele deveria fazer para se curar da loucura. Eu conversei com o Dr. Drauzio, que me falou que de loucura ele não se da bebida ele não se livrava, mas que poderia ter várias outras doenças com esse tratamento. E a última vez que Lima Barreto foi visto andando pelo Rio de Janeiro, ele foi cobrir o centenário da independência de 22. Vejam a atualidade de Lima Barreto. Ele escreve lá no seu artigo para a revista Fonfon: os brasileiros estão tomados por uma febre da patriotada. Não gostei de nada do que vi, tudo é bovarismo. Ele se referia a Madame Bovary e a ideia da estrangeirice, né, e como os brasileiros gostavam de se ver estrangeiros. Nessa época, ele recebe um número da revista Claxon, a revista dos modernistas paulistanos de 22, recebe, não gosta, fala que os meninos paulistas estavam se divertindo e levou uma resposta enviesada dos modernistas paulistanos, chamando Lima Barreto de provinciano, justamente ele que tinha uma biblioteca com livros em francês, livros em inglês, e livros em alemão e livros em italiano. Lima Barreto publica essa foto, muita gente acha que é da casa dele, não é a casa dele. Ele disse: essa é a minha casa imaginária, na Vila Quilombo, e eu vou publicar essa foto só para infernizar Botafogo. Ele detestava o bairro de Botafogo, porque dizia que Botafogo era puro estrangeirismo. O último romance que Lima pretende publicar é Clara dos Anjos, seu romance mais periférico. Clara, como Lima era negra, apostou na República, apostou num casamento mais branco, e termina não louca, mas termina grávida e sozinha, dizendo: todas as coisas más acontecem. Lima Barreto morre em novembro de 22. 22 foi o ano que não foi para Lima Barreto. Essa é a lista da missa de da morte de Lima Barreto. Lima Barreto que quase previu a sua morte. No seu romance Gonzaga de Sá, ele conta como Gonzaga de Sá foi levado de Todos os Santos num caixão pífio. Ele foi colocado num trem e se dirigiu a Botafogo. Lima Barreto dizia que não sabia morrer, assim como Gonzaga de Sá. Mas Lima Barreto morreu meio-dia antes do seu pai. Parece que o doutor que vocês viram, Duque Estrada, teria visitado a família e dito que o pai de Lima não tinha mais muitas horas de vida. E Lima Barreto falou para sua irmã que ela fosse cuidar do pai, e, ao que tudo indica, Lima morreu de um infarte, né? Com uma revista nas suas mãos, a revista dos dois mundos. Justamente ele, Lima Barreto, que sempre viveu entre dois mundos e entre tantos mundos. A memória de Lima só foi recuperada depois, com a publicação da biografia pelo Francisco de Assis Barbosa, que, por essas ironias do destino, entrou na academia por causa não só da biografia que escreveu do Lima Barreto, mas por causa também do revival que ele produziu em torno de Lima Barreto. Essa é a imagem do Francisco de Assis Barbosa. Sobraram poucas imagens de Lima Barreto, um telegrama, um retrato, um canto de casa que ele imaginou para si e hoje destruída, uma ponta de um envelope. Lima Barreto, que é esse escritor tão fundamental, né? Esse escritor que previu um Brasil diferente, um Brasil mais inclusivo, que apostou na República e que morreu aos 40 anos. Morreu de tristeza, como ele diz, morreu de decepção, né?
morreu também de racismo, porque nesse país que nós vivemos, o racismo mata. Lima Barreto morreu com 40 anos, e uma das suas últimas crônicas se chamava A República do Brasil, em que ele dizia: no Brasil, ninguém quer dar a ilusão, todos querem comer. Comem os juristas, comem os políticos, comem os médicos, comem os engenheiros, e ele termina: o Brasil é uma vasta comilança. Obrigada, gente. Agora eu converso com vocês sobre o Policarpo. Maravilhoso. Maravilhosa apresentação, Lilian. Muito obrigado. Nossa, cada imagem. Opa. Só preciso anotar uma coisa aqui. Tá bem. O Brasil é uma vasta comilança. É. Bom, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho. A ideia agora é que a gente bata um papo com a Lili. Eu acho que quem quiser falar pode, de repente, se inscrevendo no bate-papo, pode ser? E aí eu vou passando a palavra. Deixa eu só abrir aqui o bate-papo. E eu, de propósito, não falei demais para o Policarpo, sobre o Policarpo, para a gente poder falar agora também. Sim, sim. Bom, eu vou começar, então, com uma primeira pergunta policarpiana, então, para você. Tem uma passagem do Policarpo em que, já chegando no final, né, em O Triste Fim, quer dizer, um fim que é anunciado no título do livro, né, é um spoiler proposital aí no caso, né, a gente já começa sabendo do triste fim, mas é uma tristeza que perpassa o livro todo, né, a vida toda de Policarpo, apesar dos lampejos de ilusão e de otimismo, né, quixotescos que ele se lança, a tristeza está ali, né, em torno dessa tristeza que ele vai tentando achar saídas, né, para ser alguém, né, para se subjetivar. E no final ele se pergunta, né, o que é uma pátria? Como sentir uma pátria? Você sabe que eu tenho um amigo Policarpo, né? É um amigo apaixonado pelo Brasil, assim, que ama o Brasil. E nessa turma de amigos, sempre que ele faz comentários que enaltecem os produtos brasileiros, a cultura brasileira, o potencial brasileiro, e ele tem esperança, e ele é otimista, né? O comentário é "So Brazilian". E aí acha-se graça, né, dessa suposta ingenuidade desse amigo. Então, quando foi que amar o Brasil se tornou uma ilusão? Ou ter esperança em relação ao Brasil se tornou uma ilusão? Ou loucura, no caso do Policarpo, né, que é louco por ser patriota. Bom, o título do Triste Fim, de Policarpo Quaresma, é um título muito ambivalente, porque eu dei para a minha biografia, eu chamei de Lima Barreto Triste Visionário, porque são dois termos muito ambivalentes e retirados do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Porque triste é uma pessoa, claro, mais deprimida, mais entristecida com os destinos da nação. Mas triste, como seu amigo, Eduardo, é uma pessoa que não desiste, né? Ou seja, na gíria local, se eu falar assim, puxa, o Eduardo é triste, né? Eu não estou obrigatoriamente falando da tristeza enquanto entristecimento, nostalgia. Às vezes uma pessoa é triste quando ela é teimosa também. Então eu gosto da palavra triste porque ela carrega essa ambivalência. E eu gosto da palavra visionário também. Na obra do Lima Barreto, a única vez que a literatura encosta com a história
na obra inteira de Lima Barreto, é quando Policarpo Quaresma encontra Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que representa na obra todas as coisas tristes que acontecem. Esse sim é um patriota triste. E não sei se você lembra, no romance, no curto diálogo que se estabelece entre Policarpo e Floriano Peixoto, Policarpo tenta convencer a Floriano da introdução do tupi-guarani como língua nacional. E o Floriano, que despreza totalmente Policarpo, ele chega e vira e diz: Policarpo, tu és um visionário. Só que visionário também é uma palavra ambivalente, porque uma pessoa visionária pode ser uma pessoa que está projetando o futuro, mas uma pessoa visionária também pode ser uma pessoa, como Policarpo, que olhava tão para frente que não conseguia ver ao resto do chão. Eu acho que toda a obra de Lima Barreto ela é muito ambivalente, porque ele é uma pessoa, Policarpo, que é o pai de Lima, mas é o Lima também, são pessoas patriotas de um outro jeito. Não é a patriotada que Lima Barreto foi assistir em 22, mas é um patriotismo que pode ser crítico à nação. Então, eu poderia refrasear a sua pergunta no seguinte sentido: quando é que, no Brasil, torcer a favor era torcer contra? Muitas vezes. Né? Eu me peguei, por exemplo, no jogo Brasil-Argentina, torcendo pela primeira vez a favor da Argentina. E escrevi um artigo dizendo isso. Quando é que no Brasil torcer contra é torcer a favor? Né? Enfim, contexto da Copa América, toda absolutamente complicada e tudo mais. Lima Barreto torcia a favor, torcendo contra. Policarpo Quaresma, na minha opinião, torcia a favor. Ele era patriota, profundamente patriota, sabendo como torcer contra. Então, o que eu gosto muito dessa obra, do Triste Fim, é porque ela mostra uma outra forma de patriotismo, tão atual para os tempos que nós vivemos, não é, Hilário? Em que é preciso torcer contra para torcer a favor. Né? Ou seja, quando é que o Brasil, enfim, nós passamos a torcer contra? Eu acho que algumas pessoas desde sempre. Né? No caso de Lima, o que aconteceu e que não aconteceu, ocorreu só com Lima Barreto, é que a República veio como uma grande utopia de liberdade, né? Porque junto com a República vinha também o final da abolição da escravidão, né? Ou seja, um legado tão pesado da nossa história, tão refeito no racismo estrutural e institucional que nós vivemos. Esse foi um momento de clara desilusão, não só de Lima, como de uma série de intelectuais que apostaram todas as suas fichas na República e viram rapidamente como a República foi um triste fim. Vocês sabem o que foi o golpe da República, que agora é considerado um golpe civil-militar. Mais uma vez na nossa história, talvez a primeira, depois tivemos muitos, os civis pretendiam dar o golpe, mas quem dá o golpe são os militares. Deodoro governa em estado de sítio, e Floriano Peixoto, que é a cabeça da revolta da Armada, da violenta revolta da Armada, que levou o pai de Policarpo Quaresma à loucura, né? Que levou o Policarpo à loucura, e levou o pai de Lima Barreto à loucura também. Floriano Peixoto assume, devia chamar eleições, não chama, atua como presidente, mas até o final da sua vida ele se chamou de vice-presidente, porque ele sabia que estava dando um golpe. Então, se existem muitos momentos, né, em que torcer a favor é torcer contra o Brasil, esse momento da Primeira República é um momento muito marcado por essa desilusão, né? Essa desilusão que é constitutiva de Policarpo Quaresma, de Clara dos Anjos, de Gonzaga de Sá, de Isaías Caminha, ou seja, de todos os personagens, e, portanto, é constitutiva de Lima Barreto também. A Dora Tognoli mandou uma pergunta aqui. Dora, você quer falar ou quer que eu leia? O que você prefere? Pode ler. Tá bom. Então, Obrigada. a Dora mandou uma pergunta, Lili, sobre o triste do Brasil, né? Então, ela associa aos tristes trópicos, o Lévi-Strauss, triste fim. Como que você, então, vê esse predicado triste, que tem uma certa ambiguidade e ambivalência, no caso do Brasil?
Então, acho que isso se articula bem com essa sua última fala, quer dizer, essa desilusão é constitutiva do povo brasileiro também, de todos nós? Ok. Bom, eu sou leitora de carteirinha, como vocês podem imaginar, eu dou aula de antropologia na USP, né? Desse livro, eu acho Tristes Trópicos um dos grandes livros da literatura que foram publicados no Brasil, sobre o Brasil, e ele me lembra muito, Dora, um momento específico, não sei se você leu o livro, mas quando o etnólogo está sentado, é o capítulo que se chama Apoteose de Augusto, né? Quando Lévi-Strauss está sentado numa pedra, e ele pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque ele foi visitar as tribos do Brasil, ele achava que ia encontrar as tribos na cidade de São Paulo, não encontra, claro, vai para o interior, chega na pedra, todos os homens saem para caçar, e ele não pode caçar, porque ele é um estrangeiro, mas ele tampouco pode ficar com as mulheres. Então, é nesse momento em que ele cunha a ideia da tristeza. Em Lévi-Strauss, eu acho que é uma tristeza do deslocamento, na minha opinião, e da função do etnólogo e do antropólogo, né? Eu me pego tanto nessas situações, né? Ou seja, em que você está num profundo deslocamento, né? Você quer familiarizar, né? Para poder se estranhar, que é o movimento da alteridade de Rousseau, né? Ou seja, eu não vou ao outro para virar o outro, eu vou ao outro porque a descoberta do outro há de causar uma mudança profunda em mim mesmo. Essa é a alteridade. Essa é a alteridade de Lévi-Strauss, que acredita que a etnologia é a ciência do outro mais profundo que acarreta a minha mudança. Então, esse é o momento em que Lévi-Strauss percebe a sua alteridade. Alteridade feita do profundo estranhamento de si e não do outro. Então, acho que é um Tristes Trópicos um pouco diferente, porque Lévi-Strauss imaginava esses trópicos tão convidativos, esses trópicos exóticos também, né? E se depara com a viagem da sua viagem, com o lugar do viajante, né? Do lugar do viajante, que é um lugar de descoberta e é um lugar de decepção. Então, acho que é um pouquinho diferente, mas carrega a mesma ambivalência da tristeza, né? Eu acho que, se a gente pensar em Brasil, a desilusão é muito constitutiva, né? A gente não pode esquecer como nós somos o eterno país do futuro, né? O eterno país que já diz no seu hino, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Essa eternidade do nosso porvir e que está tantas vezes sendo adiada, eu acho que tem a ver também com essa guinada retrógrada, Dora, que nós estamos vivendo, né? De pessoas que acreditaram no Brasil, né? Esse é o Brasil do futuro, ou do Lula encontrando o Obama, he's the guy, né? E, infelizmente, nós temos aí o retorno do nostálgico, né? Desses grupos que achavam que o Brasil seria esse Brasil branco, né? Esse Brasil europeu, e tem que se haver também com os novos agentes sociais que constituem esse Brasil, né? E que a branquitude é um estado de negação no Brasil, a branquitude é um estado de privilégio e de negação. Então, acho que são muitas as tristezas, né? A tristeza de um Brasil que fica eternamente projetado para o futuro, um Brasil que não entrega à sua pátria aquilo que promete, né? Um Brasil do deslocamento e um Brasil do racismo, né? Eu tenho certeza, Dora, que nós não teremos uma democracia enquanto formos tão racistas. É impossível, a gente vai ter que qualificar a nossa democracia em algum momento, não é? Obrigada pela resposta. Foi Não, ótimo. imagina. Quem mais? Alguém mais tem uma pergunta, uma impressão, um comentário? Dora? Posso falar alguma coisa? Claro. Eu entendi, Lília, quando você falou do Lévi-Strauss, mas eu acho que para o brasileiro, quando lê isso, ele se identifica profundamente com isso. Quer dizer, um estrangeiro nos traz uma notícia de tristeza e de resto, né? Que está, às vezes, longe da gente, que a gente tira do cenário, né? Então, ao ler, eu achei legal você ter falado do estrangeiro que nota, mas quando a gente lê, a gente fica profundamente melancólico e concorda. Parece que tem muito resto, né, que vai
esqueletos no armário, sei lá o quê, né? Que nos assombram muito e não deixam a história caminhar, sei lá, se é possível dizer assim, né? Olha, Dora, você falando, eu me lembrei, bom, primeiro sim, né? Grandes interpretações do Brasil foram escritas no estrangeiro, né? Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, Caio Prado Júnior, enfim, a Ruth Landes, que escreve histórias das mulheres, a Elizabeth Bishop, né? Muitas vezes foram escritos no estrangeiro, por estrangeiros ou não, né? Às vezes até por brasileiros que fazem o deslocamento da viagem, e esse deslocamento da exterioridade, né? Eu fiquei me lembrando, enquanto você falava, da Toni Morrison, né? No romance Amada, não sei se vocês leram, em que ela fala da casa 451, em que viviam três mulheres com as dores da Guerra Civil e com as dores de terem passado pelo período da escravidão. E a Toni Morrison, não estou dando spoiler nenhum, porque ela diz logo no começo que dessas três mulheres, uma era mãe e duas eram as filhas, mas que dessas três mulheres, duas eram reais e uma era um fantasma. E Toni Morrison diz no romance dela, existiam três mulheres na casa 451, duas reais e um fantasma. Existiam três mulheres na casa 451, mas dessas três mulheres, a única real era o fantasma, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo nesse momento assombrados por um país que não faz discursos de recuperar, né? de rever o que foi a ditadura militar, e olha o que está acontecendo, né? Não faz discursos de rever o que foi a escravidão, né? E olha o que está acontecendo com todos nós, né? Eu acho que estamos vivendo muito esse momento, né? Esse momento dos fantasmas que vêm nos assombrar, à plena luz do dia, né? Fantasmas que não surgem nesse momento, mas talvez acordem nesse momento, né, Lili? Porque eles estavam lá, né? Quer dizer, sempre lá. Essa ultradireita sempre esteve lá, mas envergonhada, talvez disfarçada de centro, né? Porque, enfim, ainda muito próximo do fim da ditadura, né? Então pegava mal alguns posicionamentos tão radicais, mas agora parece que liberou geral, né? Assim, mas não que tenha surgido agora, não sei o que você pensa sobre isso. Eu escrevi um livro que se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que é um livro que foi considerado a primeira reação impressa à subida do governo Bolsonaro. Nesse livro, ele saiu em maio de 2018. Nesse livro, eu parto de dois supostos. O primeiro é que o nosso presente está cheio de passado, né? Eu analiso o racismo, a escravidão, o mandonismo, o patrimonialismo, a intolerância, a desigualdade e a violência. Mas eu também parto de um outro suposto, que para aqueles que reagiram com grande indignação e incompreensão em relação às eleições de 2018, que nós não só elegemos Jair Bolsonaro, mas elegemos a maior bancada dos parentes na Câmara e no Senado, eu digo que os brasileiros sempre foram autoritários, né? Esse é o pressuposto do livro, que o autoritarismo nos é constitutivo, no passado e no presente. O que aconteceu agora é o famoso os ratos saíram do armário, mas eles sempre estiveram lá, né? E, sobretudo, também acho que existe um grupo bolsonarista que é localizado nos homens de classe média, brancos, entre 25 e 45 anos, mas que há um componente que é de todos nós, né? Como nós mantemos essa sociedade profundamente hierarquizada. Nós herdamos e praticamos uma linguagem da desigualdade, né? Uma desigualdade que é profundamente naturalizada na nossa sociedade. Tanto que nesse livro eu só menciono o nome de Jair Bolsonaro uma vez, porque eu não acho que Jair Bolsonaro é causa. Eu acho que ele é sintoma de um Brasil profundamente autoritário, né? E intrinsecamente autoritário. Concordo com você. Quer dizer, então não se trata apenas de retrocesso, apesar de sim haver também retrocesso, mas é quase como que
que algo estrutural, talvez, né? Quando você fala de um autoritarismo constitutivo, né? E como fica a esperança em relação a isso? Quer dizer, estaríamos fadados, porque, de fato, né, a gente lê o Policarpo, parece que é hoje, né? Assim, é impressionante a atualidade. Então, os projetos pessoais ou corporativistas na política, compra de votos parlamentares, o autoritarismo, o machismo, o racismo, quer dizer, no Policarpo tem uma passagem, né, em que o Policarpo está querendo viver da terra, né, e ele começa a formular uma reforma agrícola, pensar nisso, né, e aí alguém vira para ele e diz, não, mas nesse país ou se vive de política ou é doutor, né, assim, a terra não é tão forte assim. Né? A terra brasileira não é tão forte assim. Isso me remete um pouco a essa ideia de algo constitutivo. Assim. Então, como é que ficamos assim, Lili? Como é que você pensa? Então, acho que também é a última pergunta, vejo que a Vânia agradece e pede para sair, mas vamos lá, que é uma boa questão. A primeira coisa, eu não sou favorável a determinismo histórico, né? Eu acho que nós estamos fadados a nada, mas é que é preciso que toque o despertador da nossa consciência cidadã, né? Isso vai ser necessário. Algumas medidas têm que ser medidas quase que exteriores. Eu sou favorável à política de cotas, fiz parte da comissão que defendeu cotas na Universidade de São Paulo. A USP demorou tanto, gente. Nós fomos os últimos, uma coisa inacreditável. E vejam os resultados das políticas de cotas, né? Pela primeira vez, temos nas universidades públicas um número maior de estudantes pretos e pardos, segundo as categorias do IBGE, do que brancos. É uma vitória sensacional, e a política de cotas vai ser avaliada agora em 2022, em março de 2022. Vamos ter que ficar de olho nessas políticas. Então, eu não acredito em determinismo histórico, nenhum, biológico, racial, nenhum, tampouco histórico. Então, eu acho que a gente pode mudar essa história. Acho também que existe um grupo, que houve um retrocesso, né? Ou seja, esse grupo que foi ao poder é um grupo muito ressentido, né? E ressentido com as conquistas que tivemos desde 1988, que foi uma repactuação do Brasil. Né? Então, em que surgiram na cena mulheres, negros e negras e negros, a população LGBTQ+, população ribeirinha, as populações indígenas. Esse é um grupo que não aguenta falar disso, não aguenta, porque não quer perder o seu lugar. Né? Eu acho que Policarpo fala um pouco disso, né? E não à toa que o sonho de se virar agricultor de Policarpo tenha sido destruído pelas formigas. Formigas que são temas dos viajantes do 19, que diziam pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são. As formigas são um pouco um índice, né? Um sintoma para a gente pensar um pouco no que é que destrói o Brasil e no que constrói o Brasil. Então, para falar de esperança, eu digo sempre que eu sou uma pessoa muito pessimista no varejo, mas muito otimista no atacado. Né? Eu acho que o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres. Vamos sair mais pobres depois dessa pandemia. Eu não quero ensinar vigário a rezar, mas sabemos que a Covid-19 surgiu como uma pandemia democrática, depois mostrou que não era nada democrática, que atingiu sobretudo as populações negras, né, as populações que moram nas nossas favelas, e elas não são populações, como vocês sabem melhor que eu, não são populações vulneráveis biologicamente, são populações vulneráveis historicamente, economicamente, socialmente, politicamente. Assim como Lima Barreto não tinha um problema mental, né, de determinismo mental, como queria o darwinismo, mas tinha um problema, como Policarpo, um problema que era da história. E, portanto, como é da história, é da responsabilidade de todos nós. Né? Eu digo que a cidadania é uma chancela que a democracia dá para todos nós, né? E que cada um precisa praticar do seu lugar. Então, a esperança, ela é boa amiga, né? A esperança, ela está aí para nos inflamar, né? Por nos fazer acreditar que nem Policarpo e que nem Lima Barreto, né? Que me ensinaram que em alguns momentos da nossa vida cidadã, torcer contra é torcer profundamente a favor. Esse tempo agora de torcer contra vai passar. Essas pessoas, eu tenho certeza, vão para o lixo da história. E a arte, a cultura, Lima Barreto,
eles ficam, né? Para guiar a gente nessas mazelas, né, da nossa tristeza nacional. Que assim seja. Lili, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos, todas pela presença, não todos e não todas, porque agora eu roubei isso do Gilson e a Nini. E muito obrigado. Então, o grupo se encontra de novo daqui a 15 dias, no próximo encontro, com a Luciana Sadi. E é isso, seguimos então. Lili, de novo, obrigadíssimo, foi uma honra. Tchau, gente. Obrigada eu. Tchau. Tchau. Todo mundo tem um pouco de Policarpo, hein? Vamos embora com ele. Vamos embora.